Existia um acordo entre os políticos sobre uma alternância no poder no início da República? Por que o Brasil se tornou um país tão dependente do agronegócio? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais detalhes o que foi a chamada política do café com leite, praticada na Primeira República Brasileira. E esse é um dos temas clássicos do período escolar. E para quem quer estudar para vestibular e concurso público, isso aqui é mandatório. Só que, mesmo sendo um tema muito importante, existem algumas informações que acabam sendo propagadas de forma incorreta, ou até reforçando o estereótipo sobre uma determinada época. A verdade é que a Primeira República Brasileira, mais conhecida como República Velha, é um assunto bem conturbado para muitos de nós. E eu espero que com esse episódio você conheça um pouco mais da nossa história e entenda algumas permanências que existem até os dias de hoje. Muita gente se pergunta se a política brasileira tem solução ou quando os políticos vão de fato governar buscando os interesses do povo. E para compreendermos o porquê de tantas pessoas não se sentirem contempladas pela forma que os políticos governam, precisamos voltar para o ano de 1889, o ano em que a monarquia brasileira caiu. Eu já fiz um episódio no podcast sobre esse assunto, e você consegue achar com facilidade aqui no feed do podcast. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que geralmente passa despercebido. Quando a monarquia foi derrubada, uma república foi instaurada. E por mais que a gente ache que uma única mudança é ter um presidente eleito no lugar de um imperador, uma república necessariamente muda toda a estrutura de governo. E deixa eu explicar melhor. Durante todo o Brasil imperial, a nossa Constituição tinha uma medida meio bizarra chamada poder moderador, que dava ao imperador uma oportunidade de mudar a composição do gabinete, caso ele achasse necessário. E existe todo um debate sobre esse tema que, infelizmente, não cabe a gente discutir aqui agora. Mas o que eu quero mostrar é que, querendo ou não, o simples fato de existir essa opção na Constituição Imperial, o poder político se centraliza na figura do monarca. Com a implementação do regime republicano, as antigas províncias brasileiras se tornaram estados da federação. Na prática, isso quer dizer que esses estados desfrutavam de uma certa autonomia política, econômica e até militar para lidar com as suas questões internas. Mas o ponto aqui não é que antes da República as províncias dependiam exclusivamente do imperador. Mas quando a primeira Constituição Republicana foi assinada em 1891, esses estados passaram a ter uma autonomia até para negociar com países estrangeiros. Olha só o que o historiador Boris Fausto fala sobre isso, abre aspas. A chave da autonomia dos estados estava no artigo 65 e parágrafo 2 da Constituição. Desse modo, os estados ficaram implicitamente autorizados a exercer atribuições diversas, como as de contrair empréstimos no exterior e organizar forças militares próprias, as forças públicas estaduais. Tais atribuições eram do interesse dos grandes estados e, sobretudo, de São Paulo. Fecha aspas. Essa citação é muito importante para nos mostrar que, além da nova Constituição dar uma certa autonomia e liberdade para os estados, algumas regiões do país se beneficiaram mais do que outras. E sacar essa questão é fundamental para que você compreenda não só esse episódio, mas também todo o funcionamento da República Brasileira. Se a ideia era dar mais espaço para os estados atuarem, conforme a política do café com leite foi sendo colocada em prática, alguns estados dominaram o cenário político nacional, como por exemplo São Paulo. Beleza, mas por que São Paulo e não qualquer outro como, Tocantins, Pará, Santa Catarina? E a resposta do porquê de algumas regiões do país se sobressaírem em relação às outras está no ano de 1850, quando a Lei de Terras foi implementada. Se você já ouviu outros episódios do História em Meia Hora sobre história do Brasil, você deve ter percebido a ênfase que eu sempre dou em relação à questão da terra.
Diversos conflitos, revoltas e até desigualdades podem ser explicadas se entendermos bem como se deu a política de distribuição de terras no Brasil. A Lei de Terras regulamentou que todas as terras brasileiras pertenciam à coroa. E esses territórios só poderiam ser ocupados mediante a compra ou a venda que fosse autorizada pela própria coroa. Logo, aquelas pessoas que tinham mais proximidade com os governantes tinham mais facilidade em comprar ou simplesmente terem um documento afirmando que essas terras eram de fato deles. Na lei, não existia nenhum ponto que afirmava que essa terra deveria ser produtiva. E se você comprasse um terreno, você poderia deixá-lo parado por quanto tempo quisesse. Sabe o que essa lei gerou a longo prazo? Pois é, uma concentração de terras na mão de pouquíssimas pessoas. Tanto escravizados libertos quanto alguns imigrantes tiveram dificuldades para conseguirem um pedaço de terra para produzir ou simplesmente morar. Podemos dizer sem medo de errar que a lei de terras é um dos fatores que explicam a nossa desigualdade brutal. E não, essa não era a única opção possível. Se quisermos fazer uma comparação entre os países, os Estados Unidos fizeram o Homestead Act em 1862, que fazia o caminho contrário, ele distribuía terras para os pequenos proprietários. É basicamente uma reforma agrária. Vai ser com essa política de terras que o Brasil vai incentivar e desenvolver a indústria do café. Com as terras produtivas no controle de poucas pessoas, uma classe política vai ser muito valorizada pelo resto da história do Brasil. Eu estou falando das oligarquias. A definição de oligarquia nada mais é do que um regime político exercido por um pequeno grupo de pessoas que pertencem a uma mesma classe ou partido. A história do Brasil, a partir desse período, vai ser marcado pelo crescimento e pelo fortalecimento dos fazendeiros donos de terras. Para historiadores como Emílio Viotti da Costa, é a partir do crescimento desse grupo que podemos até explicar a queda da monarquia em 1889. Mas, independentemente desse debate dos historiadores, o que nós sabemos com toda certeza é que a Lei de Terras entregou aos senhores de terras um protagonismo político que não existia antes. Quando a República Brasileira foi instaurada em 1889, infelizmente, a democracia não veio junto. Para além do debate a respeito da permissão da população votar, eu quero dizer que os primeiros anos da nossa república foram marcados por governos autoritários, com militares à frente desse processo. Os historiadores costumam chamar esse período, que começa em 1889 e vai até 1894, de República da Espada, justamente por ter apenas presidentes militares. E se vocês quiserem, futuramente eu posso fazer um episódio sobre esse tema. Caso vocês queiram, é só deixar um comentário no último post do Instagram do História em Meia Hora, que aí eu vou saber que esse é um assunto que vocês estão interessados e além disso me ajuda a engajar, tá bom? Mas enfim, gente, para nós, interessa mesmo o período que vem logo depois da chamada República da Espada e começa com a eleição do primeiro presidente civil da história do Brasil. Eu tô falando de Prudente de Moraes. Moraes assumiu a presidência em 1894 e governou até 1898. E mesmo sendo o primeiro presidente civil eleito, a política nacional não estava nem um pouco pacificada. Por exemplo, foi durante o seu governo que houve a Guerra, ou Massacre de Canudos. E o presidente teve uma participação direta nesse processo, enviando e financiando tropas para lutarem contra os seguidores de Antônio Conselheiro. E eu tenho um episódio aqui no feed do História Meia Hora sobre a Guerra de Canudos, depois se ouve lá. Mas, de qualquer forma, como nós vimos no episódio, um dos motivos que resultou em uma violência tão grande era a ameaça que Conselheiro representava para o controle das terras daquela região. Quando o Massacre de Canudos aconteceu, não foi apenas a oligarquia da Bahia e da região que ficaram preocupados com o avanço dos jagunços.
Para evitar novos movimentos sociais que tinham como objetivo a contestação da posse da terra, o próximo presidente eleito implementou algumas medidas que deram a base da política brasileira nos próximos anos. Eu estou me referindo ao presidente eleito em seguida, em 1898, pelo Partido Republicano Paulista, Campos Salles. Mas antes de eu explicar qual é essa medida que o Campos Salles colocou em prática, eu preciso fazer um breve panorama da política brasileira e de como funcionava o processo eleitoral nesse período. O ano de 2022 aqui no Brasil é marcado por ser um ano de eleições para vários cargos. Presidentes, governadores, senadores, deputados serão eleitos pela população. Na legislação atual, toda pessoa maior de 16 anos já tem o direito de votar. E, para isso, só precisa ter um documento válido e o seu título de eleitor. Mas nem sempre votar no Brasil foi algo simples assim e livre. Se formos voltar à história da Primeira República, vamos ver que a questão do voto era muito restrita. Olha só o que o próprio TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, fala sobre as regras de votação do período que estamos estudando. Abre aspas. A Constituição de 1891 determinou o fim do voto censitário. Assim, não era mais necessário comprovar uma renda mínima para poder votar. Além disso, determinou o sufrágio universal masculino para todos os homens maiores de 21 anos, mas impedia que mendigos, analfabetos, militares de patente baixa e religiosos que faziam voto de obediência tivessem direito ao voto. A nova Constituição não fez menção às mulheres, o que significa que esse grupo não tinha direito ao voto. Fecha aspas. Essa é uma informação oficial do órgão que regula as eleições no nosso país. E além de trazer esse dado importante sobre a abertura política para mais pessoas participarem das eleições, uma imensa parcela da sociedade ainda estava afastada desse processo. O melhor exemplo disso são as mulheres, que só conquistaram voto em 1932. Se olharmos apenas para o que está escrito, somos levados a crer que essa medida constitucional foi um ponto positivo para a população, né? Afinal, mais pessoas poderiam exercer o seu direito de votar e escolher os seus representantes. O problema é que, na prática, as coisas não aconteceram dessa forma. Como, obviamente, não existiam urnas eletrônicas, o voto era no papel. E, principalmente, o voto não era secreto. O fato do voto não ser secreto era algo que gerava uma série de fraudes e debates a respeito da legitimidade das eleições. Você se lembra que eu expliquei que passou a existir um grupo muito influente na República, os fazendeiros? Então, esses fazendeiros começaram a se tornar lideranças locais, que tinham poderes políticos e poderes da polícia. Talvez você já tenha ouvido falar do termo coronelismo, que nada mais é do que esses fazendeiros exercendo a sua influência na vida da população pobre que morava em suas terras ou estavam sob o seu comando. Mas existe um erro muito comum quando pensamos em coronelismo. Ao falarmos da figura do coronel, quase sempre vem à mente que essa é uma realidade política do Nordeste brasileiro, mas isso tá errado. Quanto mais as políticas se tornaram detentoras de terras produtivas, mais esses fazendeiros passaram a dominar o debate público. A questão é que boa parte dessas fazendas estavam na região sul e sudeste do país, pois era ali que o café era cultivado. Foi um historiador chamado Victor Nunes Leal que observou a influência que esses fazendeiros tinham na população na hora da votação e deu o nome a esse fenômeno de coronelismo. Para esse autor, o coronelismo é, abre aspas, uma forma peculiar de manifestação do poder privado. Fecha aspas. Ou seja, como o voto não era secreto, os coronéis tinham meios de obrigar as pessoas a votarem nele ou em seus candidatos, seja por coação física ou por troca de favores. Algumas vezes, os fazendeiros faziam uma pequena benfeitoria em uma determinada região e, em troca, as pessoas votavam no candidato que o coronel indicava.
Quando o professor Vitor Nunes fala que o coronelismo é uma manifestação do poder privado, ele quer dizer que as eleições passaram a ser um momento em que a vontade desses caras, que já eram poderosos, se refletisse nos cargos eletivos. Um outro nome dado a esse tipo de votação é o voto de cabresto, que está intimamente ligado ao coronelismo. E vai ser a partir dessa relação entre população, coronel e eleições que a política do café com leite vai ser implementada. Eu ainda quero falar mais com vocês a respeito das características dessa política brasileira e como que ela explica todo um período da nossa história. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre café, Primeira Guerra Mundial, conceitos, alternância de poder e colégio eleitoral. Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se/História em Meia Hora, que com 10, 20 ou 30 reais por mês, você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo, como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo. Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se. Já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com 20 reais, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no @História em Meia Hora, quanto no @Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historiaemmeiahora@gmail.com. apoia.se/História em Meia Hora. É apoia.se/História em Meia Hora. Valeu, gente! Pessoal, passando aqui rapidinho para dar um recado para vocês. A partir da metade de outubro, lá pro meio do mês, os novos episódios do História em Meia Hora só estarão disponíveis no Spotify, tá bom? Talvez você esteja ouvindo em outra plataforma, mas é temporário, é só pra galera, né, ter um tempinho para se reajustar. Então baixa o Spotify, é totalmente gratuito, e aí você pode continuar acompanhando o meu trabalho, tá bom? Valeu, gente! Abre aspas. A imagem de um bem-sucedido acordo café com leite entre São Paulo e Minas, um acordo de alternância de presidência entre os dois estados, não passa de uma idealização de um processo muito mais caótico e cheio de conflitos. Profundas divergências políticas colocavam-nos em confronto por causa de diferentes graus de envolvimento no comércio exterior. Fecha aspas. Essa frase foi escrita por um historiador estadunidense chamado Stephen Topic, em um livro que analisa como a economia do café influenciou toda uma política aqui no Brasil. Mas além dessa citação ser um ótimo resumo do que é a política do café com leite, logo de cara, esse autor já quebra um estereótipo muito comum da Primeira República. Dependendo da fonte que estamos usando, principalmente a idade dela, podemos cair no erro de achar que a política do café com leite foi um grande acordo entre as elites políticas que não gerou nenhum tipo de contestação das partes envolvidas. E os anos em que essa política vigorou foi um período de tranquilidade política. Porém, esse tipo de pensamento está errado, e eu quero te mostrar o porquê a partir de agora. No bloco anterior, nós analisamos de que forma o Estado brasileiro agiu para que as terras produtivas ficassem sob o controle de poucos fazendeiros.
Não demorou para que esses donos de terras se tornassem uma classe política poderosa, formando oligarquias. Só que essas lideranças também tinham influência na votação e na relação da população com o voto, sendo muitas vezes obrigada a votar em políticos que esses fazendeiros escolhiam. Mas uma coisa que eu não falei para vocês é que, nesse processo, existia uma disputa muito grande em relação ao protagonismo das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Mas por que essas elites eram tão rivais? Quando olhamos a história de Minas Gerais, vemos que esse estado havia se tornado muito importante para o Brasil a partir do século XVIII, por conta da descoberta do ouro. Aqui no podcast eu já falei bastante sobre como que o ciclo do ouro foi muito importante para o Brasil e mudou diversas relações das províncias com a metrópole portuguesa. Porém, desde então vemos que Minas Gerais se tornou um local que recebeu um fluxo migratório muito grande. E não é difícil imaginar a razão disso, né? Afinal, você não ia querer ir para um lugar em que a chance de encontrar ouro e enriquecer seriam muito maiores? Pois é. Esse crescimento expressivo de Minas Gerais, décadas à frente, simbolizou um enorme colégio eleitoral. E é a partir daqui que vem a importância de Minas para a Primeira República. Na verdade, se formos olhar os dados de hoje, vemos que Minas Gerais ainda é um dos maiores colégios eleitorais do Brasil. O político que vence em Minas geralmente vence as eleições gerais. Logo, a oligarquia mineira desejava ter o maior protagonismo político, por conta da grande população que existia no estado. Se um presidente tivesse apoio dos eleitores de Minas Gerais, sem dúvida, ele conseguiria governar com mais tranquilidade. E como o maior produto de Minas Gerais era a produção do leite, foi esse elemento que acabou entrando no nome política do café com leite. Mas, na verdade, muita gente diz que até o café era mais relevante em Minas. Só que, para não ficar política do café com café, a galera achou melhor colocar o leite. Mas o leite era um produto muito importante em Minas também. Só que o mesmo não pode ser dito do café e da oligarquia paulista. O café passou a ser produzido no Brasil ainda na metade do século XIX, sob a administração de Dom Pedro II. Boa parte do café brasileiro passou a ser produzido na região sudeste, principalmente em São Paulo. E como esse era um produto que o Brasil não tinha tanta concorrência internacional, as vendas do café impulsionaram não só a economia brasileira, como também a oligarquia paulista. Para vocês terem uma ideia de quanto que o café se expandiu nesse período, em 1830, o café representava apenas 18% do total de exportações do Brasil. Só que na década de 1890, 60 anos depois, esse produto já representava 64,5% de toda a exportação brasileira. Tem ideia do quanto que é isso? É uma quantidade absurda de relevância do café nas receitas brasileiras. O café só representou uma queda nas exportações brasileiras entre 1914 e 1918, porque é justamente o período da Primeira Guerra Mundial. E nesse momento, o Brasil passou a exportar mais alimentos para o mundo do que café. Após esse clima conturbado no cenário internacional, o Brasil voltou a focar no café, e entre 1924 e 1928, esse produto chegou a representar 72,5% das exportações do Brasil. E eu acredito que, baseado nessas informações, deu para entender a importância da economia e da política paulista no cenário brasileiro, não deu? Se por um lado Minas Gerais queria o protagonismo porque tinha o maior colégio eleitoral, São Paulo queria ocupar esse espaço porque representava a maior parte do PIB brasileiro. E quem encontrou uma solução para esse problema foi o presidente Campos Salles, com a sua política dos governadores. Essa medida implementada pelo presidente funcionava basicamente da seguinte forma: o governo federal liberaria verbas para os estados e esses estados aplicariam os recursos onde achavam que teriam mais utilidade. E, em troca, esses governadores dariam apoio aos projetos do governo e rejeitariam as propostas da oposição ao presidente. Essa prática foi desenhada pelo presidente Campos Salles para que a máquina estatal beneficiasse os estados que mais tinham capital político.
Como São Paulo e Minas Gerais eram os dois principais estados pelos motivos que eu já descrevi para vocês, os partidos que representavam essas duas regiões ganharam um grande protagonismo político nesse período. O Partido Republicano Paulista, o PRP, e o Partido Republicano Mineiro, o PRM, começaram a estreitar os laços para que as articulações políticas fossem feitas a partir dessa união. E foi justamente esse processo que ficou conhecido como política do café com leite. Essa união entre os dois partidos ficava muito visível na aliança para as eleições presidenciais. Em 1902, quem venceu as eleições foi Rodrigues Alves, membro do PRP, e teve como seu vice o Afonso Pena, membro do PRM. Quando o mandato de Rodrigues Alves acabou, o seu vice foi cotado para concorrer à presidência e saiu como grande vencedor. Mas logo de cara, eu quero chamar atenção para algumas coisas aqui. Muitas vezes nós damos nomes a períodos históricos, mas isso tem como objetivo facilitar o nosso entendimento sobre algum tema. Só que é importante deixar muito claro que, às vezes, esses nomes, definições, podem nos levar a crer em algo que não resume todo o período. E eu tô falando isso porque muita gente acha que a política do café com leite foi uma troca de poderes na presidência constante entre São Paulo e Minas Gerais. E essa alternância foi quebrada quando ocorreu a chamada Revolução de 1930 com Getúlio no poder. Esse entendimento sobre o que é a política do café com leite está errado. E eu vou explicar isso mostrando dois pontos. O primeiro é que existia uma disputa política entre os demais estados, que tentavam fazer frente ao protagonismo de São Paulo e Minas Gerais. Como, por exemplo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, faziam muitas vezes o papel de serem a oposição dos presidentes apoiados pelo PRP e PRM. Um outro fator que invalida esse argumento, que o café com leite foi um período de alternância de poder, é que nem sempre, de fato, as alianças foram firmadas e estabelecidas entre políticos mineiros e paulistas. Eu acabei de citar o Afonso Pena, que foi vice-presidente e em seguida foi eleito presidente. O Pena tinha como vice em seu mandato um político chamado Nilo Peçanha. E diferentemente dos seus antecessores, Nilo Peçanha pertencia ao Partido Republicano Fluminense, representando o Rio de Janeiro. Nilo governou o Brasil até 1910, e inclusive muita gente não sabe, mas o Nilo Peçanha foi o primeiro e, infelizmente, o único presidente negro da história do Brasil. Depois do Nilo Peçanha, quando ele saiu em 1910, quem assumiu a sua cadeira foi o Hermes da Fonseca, um político que era gaúcho. Mais uma vez, temos no poder um presidente que não faz parte da aliança São Paulo e Minas Gerais. Para falar bem a verdade, os políticos mineiros foram os que mais sentaram na cadeira presidencial desde o início da chamada política do café com leite. Entre 1902 e 1930, 5 presidentes mineiros passaram pela presidência, enquanto apenas 2, de fato, governaram. Rodrigues Alves, do PRP, foi eleito mais de uma vez, mas acabou falecendo antes de assumir o seu segundo mandato, em 1918. E eu trago esses dados para mostrar como que a história não é algo simples e dado, Não é porque existe uma política que beneficiaria 2 estados que os demais membros do jogo político vão simplesmente ficar olhando políticos mineiros e paulistas dominando tudo. Mas existe uma verdade que precisa ficar muito clara sobre a política do café com leite. Esse nome exemplifica como que a Primeira República Brasileira foi um período em que boa parte das medidas do poder público visaram o bem-estar e a prosperidade dessas oligarquias, e não a população de modo geral. Como já percebemos aqui, o café era o principal produto brasileiro. Só que o ciclo do café foi benéfico para outras áreas que acabaram se desenvolvendo para darem conta de suprir a demanda internacional. Se liga só no que o historiador José Miguel Arias Neto vai falar sobre isso. Abre aspas. A economia cafeeira estimulou ainda setores comercial e bancário, bem como promoveu gradativamente a integração do mercado interno nacional.
O governo liberou créditos para a lavoura e adotou uma política mais flexível, que ao lado da enorme safra cafeeira e da entrada de capitais estrangeiros, provocou uma euforia nos negócios. Fecha aspas. Essa citação é importante porque nos mostra que o café era quem movimentava a economia e permitia o investimento do governo em outras áreas. Foi durante a Primeira República que diversas cidades foram modernizadas e a malha ferroviária foi espalhada pelo Brasil para facilitar o transporte dos produtos produzidos para o mercado externo. Só que o café também recebeu uma atenção especial do poder público. E o café passou a trabalhar para incentivar e proteger as oligarquias locais. Um exemplo disso foi o Convênio de Taubaté, organizado em 1906 a partir de uma reunião dos governadores de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Nesse período, o preço do café estava apresentando uma instabilidade e os governadores firmaram um acordo em que o Estado compraria e garantiria uma produção mínima das sacas do café para evitar que os fazendeiros tivessem prejuízo com uma superprodução. Quando isso foi colocado em prática, o governo brasileiro garantiu que, em caso de prejuízo, o Estado arcaria com o custo. Ou seja, de certa forma, os lucros ficaram com os poucos fazendeiros e as perdas eram divididas com todo o país, porque, afinal, é o povo que paga o Estado. É um ótimo exemplo da chamada socialização das perdas. Sem dúvidas, essa relação próxima e de proteção do Estado com relação às oligarquias é um ótimo panorama de como funcionava a política do café com leite e a República Velha como um todo. Os historiadores Jorge Ferreira e Lucília de Almeida Neves chamam esse período de o tempo do liberalismo excludente, pois o governo se apresentava como moderno e liberal. Mas essa prosperidade era direcionada para um público muito seleto da sociedade, enquanto o resto da população recolhia as migalhas e tentava lutar por cidadania verdadeira e efetiva. Entender como que foi o começo do antigo Brasil republicano é entender desigualdades, injustiças e privilégios contemporâneos. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Rapaziada, esse tema é importante para passar em vestibular, passar em concurso, então, por favor, compartilha esse episódio aí com a rapaziada, posta lá nos stories do Instagram e aí você me marca no @História em Meia Hora. Ou você pode também postar no Twitter e aí você me marca no @H30podcast. Se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse trampo por muito tempo ainda rolando, dá uma chance lá no Apoia-se, que tal? Entra lá em apoia.se/História em Meia Hora, que lá tem conteúdos exclusivos, tem mais de 70 episódios exclusivos por lá e toda semana tem um novo. Quando você assina, você tem acesso a todos eles e os próximos que vierem também. Mas também tem Clube do Livro, tem conteúdo diário no Instagram, nossa, tem muita coisa. Entra lá em apoia.se/História em Meia Hora, que é a melhor forma de ajudar esse podcast. Mas muita gente me pediu pra fazer um Pix, então anota aí, o Pix do podcast é historiaemmeiahora@gmail.com, historiaemmeiahora@gmail.com. É o meu Pix e o meu contato. Então, se você precisar falar comigo, é só falar por aí, beleza? Rapaziada, o História em Meia Hora, ele tem uma parceria com a Loja. Eu vendo as camisetas, moletons do podcast, tudo original do podcast, tudo lá, beleza? Então, entra lá na loja, é lolja.com.br, loja.com.br, e escreve História em Meia Hora, que você vai ver os nossos produtos lá. Rapaziada, não se esqueça também, por favor, de dar 5 estrelinhas aí no Spotify, clicar em seguir e se você quiser, né, uma notificação no seu celular que tem episódio novo, você clica também lá na sineta, tá ligado? Tem um sino aí, clica nele que aí o seu celular vai te avisar quando tem episódio novo no ar. Tá bom, gente? Então é isso. Me siga nas redes sociais. É @Prof. Vitor Soares no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Todo dia eu faço um videozinho educativo lá no TikTok, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado, um beijo. Até semana que vem. E valeu!